Boa noite. À meia-noite de hoje, a fiscalização eletrônica através de radares em Campinas vai ser suspensa. Isso porque acabou o contrato com a empresa que venceu a licitação para a operação dos equipamentos no município. Um novo processo licitatório já foi aberto, mas o prazo para a escolha de uma nova empresa deve demorar pelo menos 30 dias. A partir da meia-noite desta sexta-feira, os responsáveis por fiscalizar o trânsito em Campinas, nos pontos onde existem radares, serão os agentes de monitoramento da INDEC. Ao todo, serão 328 homens que vão trabalhar em rodízio, monitorando os pontos 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, até que a empresa vencedora da licitação passe a operar na cidade. Durante a noite, a fiscalização será em pontos de maior fluxo de veículos. É uma reprogramação operacional, né? Nós estamos concentrando a presença dele nos horários de pico e nos locais de maior movimento, né? Os agentes hoje já trabalham 24 horas, mas a reprogramação dos seus horários e locais de disponibilidade é que permite essa cobertura. Os agentes poderão aplicar multa por avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. No entanto, quem exceder a velocidade máxima permitida nas vias não será multado. Os agentes não terão um aparelho portátil para medir a velocidade dos veículos. O equipamento só deve estar disponível em 30 dias. Enquanto isso, a fluidez e a segurança no trânsito vai depender dos motoristas, respeitando os semáforos e os limites de velocidade. O cumprimento da lei é uma prerrogativa de todos, né? Nós sabemos que a população ela colabora, ela é participativa, a grande maioria dos motoristas é fiel cumpridor da legislação de trânsito, mas algumas pessoas, infelizmente, e algumas vezes insistem em não cumprir isso. E para garantir o cumprimento disso, a presença da fiscalização ela é intensificada nesse período, de forma a garantir a preservação da vida e a segurança das pessoas na circulação. De acordo com o secretário, os problemas com a atual empresa deveriam ter sido vistos ainda no ano passado, para evitar que a situação chegasse a esse ponto. Com o novo contrato, que deve ter duração de 2 anos, devem ser gastos cerca de R$900 mil. O processo de licitação começou o seu andamento no início de fevereiro. Ele estava suspenso e foi retomado agora a partir desta quarta-feira. Nós estamos procedendo a algumas correções no edital que foram recomendadas pelo Tribunal de Contas. Vamos republicá-lo entre sexta e segunda-feira e a partir daí começa a contar um novo prazo para um novo pregão. A situação dos radares na cidade só deve ser normalizada daqui a pelo menos 60 dias. A partir daí, Campinas vai contar com 50 equipamentos fixos e outros 50 em semáforos, que fazem rodízio em 132 pontos. Os radares móveis e as lombadas eletrônicas deixam de existir. A população que convive com os radares desde 1994 não gostou nada da ideia de ficar sem eles. Eu acho que é ruim, né? Porque sem o radar a pessoa não tá nem aí, passa com tudo, pode pegar pedestre na rua aqui também. É complicado. Tem gente que abusa, né? À noite, depois das 7, 8 da noite, já ninguém para em radar agora, então que não vai parar mesmo. Acho que é ruim, não é bom não. O certo seria continuar do jeito que tá mesmo. Vai virar um caos completo. E a Band teve acesso exclusivo às imagens que registraram o atropelamento que matou o lutador de jiu-jitsu Caio Ribeiro em novembro do ano passado em Campinas. Estas imagens estão sendo utilizadas pela polícia na investigação do caso. As imagens conseguidas com exclusividade pela equipe da Band mostram momentos antes do campeão de jiu-jitsu Caio Ribeiro ser atropelado pela empresária Adriane de Souza, que dirigia um Audi. Por volta da 1h da manhã, Caio aparece andando pela calçada da Avenida Júlio Prestes, no bairro Taquaral. Ele voltava da casa da namorada. Ao ouvir um barulho, Caio se vira para trás. Pouco tempo depois, o Camaro pilotado por Fabrício da Silva passa por ele na faixa central da via. Em menos de 3 segundos, aparece o farol do Audi dirigido por Adriane. A motorista perde o controle do veículo e invade a calçada exatamente onde Caio passava e o atropela. Toda a movimentação foi gravada por esta câmera de segurança. Depois de analisar as imagens, o Instituto de Criminalística divulgou um laudo que aponta que o Camaro estava a apenas 3 segundos à frente do Audi. O documento, também obtido com exclusividade pela Band, aponta que os veículos desrespeitaram o limite de velocidade permitido na avenida. O Audi estava a mais de 120 km por hora
e o Camaro mais de 80 km por hora. Alguns laudos vieram para o processo, laudos importantes que reafirmam a denúncia, laudos indicando que o Camaro e o Audi estavam no mesmo contexto fático, que eles estavam acima da velocidade, que eles estavam numa circunstância, é interpretativa, mas estavam numa circunstância que confirmam que eles estavam numa disputa automobilística. Então, eu entendo que, nesse sentido, avançou muito a investigação. Embora Fabrício negue que tenha participado do racha, o Ministério Público solicitou que uma nova perícia seja feita no Camaro para tentar saber se ele possuía um sistema de rastreamento. Terminada essa fase da análise da prova técnica, o magistrado vai designar uma audiência. Então, nessa audiência vão ser ouvidos as testemunhas de acusação, e eu reafirmo que são 4 policiais, pelo menos, que viram o Camaro e o Audi tirando o racha, disputando numa disputa automobilística em via pública. Você tem outras testemunhas também que indicam e colocam o motorista do Camaro na cena do crime. Então, quer dizer, feita a prova testemunhal, depois disso o magistrado vai decidir se leva o réu e a ré a júri popular. Eu espero que haja justiça, e muito bem feita, porque aí te dá um alívio de você viver num país que faz justiça. E uma carreta do tipo cegonha ficou entalada hoje à tarde em uma rua que dá acesso à Avenida Lix da Cunha, região central de Campinas. O motorista do veículo desrespeitou a sinalização da via e acabou preso em um desnível. A carreta, que vinha de São José dos Pinhais, no Paraná, deveria fazer a entrega de 5 caminhonetes em uma concessionária no Jardim Chapadão, mas ficou entalada. Isso porque o motorista não respeitou a sinalização sobre a proibição de veículos com comprimento maior que 6 metros e 30 centímetros. A placa na traseira da cegonha mostra o comprimento do veículo, 22 metros e 40 centímetros, ou seja, bem acima do permitido em horários específicos. O veículo foi multado em R$ 85,13 por desrespeitar a sinalização. Este comerciante contou que não foi a primeira vez que veículos deste tipo ficam presos no trecho. Quase todos os meses está acontecendo isso daí. Sempre passa aqui e encrava aqui, ó. O chefe de Departamento de Fiscalização e Operação de Trânsito da INDEC confirmou que o problema é antigo. Essa não é uma rota, né, dos caminhões cegonheiros que ocorre esse problema. Esse problema já ocorreu outras vezes. Foi feita até uma reconfiguração no cruzamento aqui. Vocês podem ver que uma guia foi levantada para coibir essa conversão. Mas esse caminhoneiro, ele se perdeu, né? Ele saiu de rota, teve uma orientação errada e por isso que ocorreu esse fato. O trânsito na Avenida Doutor Alberto Sarmento ficou prejudicado por 4 horas. A principal via de acesso à Avenida Lix da Cunha ficou bloqueada. Fiscais da INDEC auxiliaram os motoristas que seguiam em direção à Avenida John Boy Dunlop. E a Polícia Federal e a Receita do Brasil desarticularam hoje uma quadrilha que utilizava portos e aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná para importar mercadorias sem pagar impostos. A Operação Navio Fantasma prendeu mais de 30 pessoas em várias cidades, entre elas Campinas. Foram indiciadas 33 pessoas, entre elas 5 servidores da Receita Federal, empresários, laranjas e despachantes aduaneiros. O grupo importava artigos como tablets, telefones celulares, relógios e armações de óculos de grife, mas declarava para o fisco como se fossem de baixo valor agregado, como peças para manutenção de navios. Estima-se que a organização criminosa tenha movimentado cerca de 220 toneladas de mercadorias. E o prejuízo aos cofres públicos é calculado em mais de 50 milhões de dólares. Houve prisões na capital paulista, em Santos, Sorocaba e uma em Campinas. Também foram presas pessoas no Rio de Janeiro e em Curitiba. Os envolvidos vão responder por vários crimes, como formação de quadrilha, descaminho e facilitação de contrabando. As penas variam de 1 a 16 anos de reclusão. E veja a seguir, polícia cumpre mandado de reintegração de posse de mais 5 residências no Jardim Xangai, em Campinas.